Bora, já estamos aqui na tela, a parte de um mapa mental, para que a gente entenda toda a estrutura do que a gente tem pronto aqui, que a gente vai te passar nesse curso. Primeiro ponto, extremamente importante, muita gente deixa isso de lado, é a parte de arquitetura da nossa estrutura. O que que a gente vai precisar e em qual momento a gente vai precisar dar upgrade nisso. Eu preciso começar já uma baita estrutura de VPS, eu posso começar com a pequena, e é isso que a gente vai conversar para que você entenda momento e investimento necessário para cada etapa do seu negócio. Simbora. E aqui a gente tem a nível de estrutura de arquitetura. A gente precisa de uma VPS, que é um servidor hospedado numa máquina virtual. Basicamente, o que a gente vai ter ali? Hoje a gente utiliza Hostinger, vou deixar o link para que você também faça por lá, e a partir disso a gente vai instalar com o sistema operacional baseado num painel, né, no Easy Panel. Isso é para que você não precise ficar mexendo com código, é tudo mais amigável na tela para que isso funcione mais fácil para você. Aqui a gente vai para o caminho mais curto. E aí, a partir disso, a gente tem etapas específicas. Então, considerando um cenário onde a gente tenha aqui de 5 até 5 clientes, nesse cenário a gente precisa de uma VPS mais enxuta. E aqui a gente estima que a VPS KVM 1 ou 2 seja mais que suficiente para essa etapa, utilizando a Hostinger como seu sua hospedagem de servidor, né? Meu Deus do céu, que dicção. E aí, dentro dessa VPS, a gente vai hospedar os seguintes aplicativos. A gente tem o N8N, que ele vai funcionar como o seu orquestrador, a parte onde você vai montar todos os fluxos, o comportamento da IA, a parte de automação, a parte de inteligência artificial, que são coisas completamente diferentes. Mas, uh, além disso, a gente precisa conectar com o WhatsApp para que o nosso agente receba as informações que os usuários estão mandando para ele e o que a gente está enviando para o usuário também. E, num primeiro momento, a gente vai utilizar a Evolution API. Isso é o seguinte, pensando que você está começando com uma estrutura barata, que permite colocar os clientes com certa segurança e você já aprende muita coisa de utilização de API e tal, é a mais é a mais, de fato, utilizada pela galera trabalhando com automações, e nada melhor do que a gente também ter algo possível de hospedar dentro do nosso servidor. Isso diminui muito o custo, na verdade, isso zera os nossos custos de utilização de API. E, como terceiro aplicativo, a gente tem aqui a parte do Redis, que é basicamente será utilizado como buffer de mensagem, né? A forma como a gente ah, recebe mensagens picotadas do cliente, se ele envia, sei lá, uma, duas, três, quatro mensagens toda vez, oi, enter, tudo bem, enter e tal, faz com que o Redis permita com que a gente monte uma pilha, uma fila de mensagem, de modo que a gente trabalhe tudo isso de uma única vez, processe como se fosse uma única mensagem. E a partir disso, a gente responde de uma maneira muito mais assertiva, entendendo todo o contexto e não mensagem por mensagem. E aí, para isso, a gente tem o Supabase como um chat memory, como armazenamento de tabelas, dados do usuário, e bucket de mídias, caso tenha algum fluxo específico para mandar, sei lá, foto, vídeo, áudio, arquivo, faz sentido utilizar o Supabase para isso. E nesse momento é um Supabase gratuito, né? Do cloud mesmo, não é qualquer outra coisa que gere um custo grande para você. E a partir disso, a gente começa a escalar. Pô, a gente já pegou 5 clientes, está indo lá para 6, 8, 10, 15 clientes. A gente começa a fazer um upgrade na nossa estrutura. Nesse momento, a gente parte, no mínimo, para uma KVM 4 e os aplicativos agora mudam um pouco de história. Já faz sentido a gente ter o Supabase armazenado dentro do nosso servidor e que a gente comece a ofertar uma interface de atendimento para os clientes. Nesse momento, a gente escolhe aqui o Chatwood, que é uma interface multicanal, dá para a gente conectar várias coisas dentro de API, por exemplo, a parte do chat do WhatsApp
de uma empresa, eu posso conectar vários canais através de uma única conta e todo mundo tem acesso a todas as conversas. Dá para conectar através de e-mail, a parte do Messenger, então, obviamente, isso são bem mais complexos do que uma simples conexão através do WhatsApp, enfim. Mas isso aqui já cabe dentro da nossa estrutura, nesse cenário de 6 a 15 clientes. E aí, cloud, a gente mantém ainda a parte de LLM, né, assim como na fase de 0 a 5 clientes, que são os nossos modelos de linguagem. A gente vai utilizar um GPT, um Claude, um DeepSeek, que seja, um Gemini, enfim. Tudo isso a gente não hospeda dentro do nosso servidor, apesar de ter eh, inteligências artificiais, LLMs, que a gente pode utilizar ela self-hosted, caso do DeepSeek, por exemplo. E o Supabase, ele ainda é mantido como bucket para mídias, né, para storage lá de armazenar mídias no geral, tipo arquivo, foto, vídeo, áudio, o que seja, faz muito sentido, porque a gente tem muita dificuldade ou não consegue fazer esse armazenamento através do Supabase self-hosted. E no terceiro cenário, onde a gente já está legal, com a base de clientes interessante, a gente estima que dentro da nossa estrutura hoje, facilmente ela consegue suportar 70, 75 clientes, e a gente precisa disso. Eu tenho uma KVM8, que é a máquina mais potente dentro de uma VPS da Hosting. A gente utiliza N8N, Redis, Supabase, Chat.ult, Postgres e 20 como um CRM. Hoje, na maioria das vezes, a gente está utilizando muito Lovable para desenvolver os próprios CRM, as próprias ferramentas de front, enfim, de facilitar o gerenciamento ali para o cliente. Mas também agora muda um pouco de história. Aqui sai o Evolution da parada e a gente está utilizando muito o WhatsApp como API de WhatsApp. Se mostrou muito mais estável. O Evolution estava perdendo muita informação no caminho e a gente estava tendo alguns problemas com clientes. Acaba que o WhatsApp tem um bom custo-benefício. Se a gente pega o serviço mais potente dele, o mais caro, sendo bem transparente, sai muito barato. Se eu não me engano, é 16 centavos, 36 centavos por instância conectada. Então, pô, isso fica muito tranquilo da gente ter na operação. E Lovable é algo muito bom para a gente trazer um encantamento maior para o cliente, trazer uma experiência diferente para que ele entenda melhor tudo, toda essa linha dentro de agentes de inteligência artificial. É isso. E aí, no geral, o que a gente tem por aqui, né? Hoje, a gente vai conversar dentro desse curso de 3 linhas de agentes. O lado SDR, que é a parte passiva, né? O lado atendimento, faz agendamento, faz transferência, follow-up, distribui leads para fila, ou forma direta, enfim. E a gente faz isso nos 3 canais, de e-mail, WhatsApp e ligação. Da mesma forma, a gente tem o lado ativo da IA, onde ela é capaz de gerar uma lista de lead, importar uma lista, abordar esses leads e ainda assim tudo isso nos 3 canais também, de e-mail, WhatsApp e ligação. E no terceiro pilar, a gente tem o agente de suporte, onde ele tem o papel de enviar relatórios, tanto de tráfego, né, a partir do MetaAds, relatórios de prospecção, status das instâncias, qual cliente está ativo, qual que não está ativo, qual que o WhatsApp caiu, foi desconectado, enfim. Solicita a resposta específica para especialista. Agora é como se, sei lá, entendendo um cenário onde eu tenho um profissional da área de saúde e eu não quero passar o telefone dele direto para o paciente. E a partir disso, tem um intermediário, que é uma inteligência artificial. Nesse momento, o paciente pode fazer uma pergunta, onde a IA pergunta, leva essa pergunta até o especialista responde a IA como ela deve responder aquele paciente. Ela faz uma lapidação nessa resposta que o especialista deu a ela e manda diretamente para o cliente. Isso pode ser, inclusive, dentro de um grupo de WhatsApp também.
E aí, isso abre um leque de possibilidades, inclusive, para a gente ter outras estratégias, tanto como um grupo de WhatsApp, onde ela pode ter o mesmo comportamento no 1 a 1, uma conversa direta com o paciente, como pode ser para gerenciar um grupo de WhatsApp. E a gente está falando mais num contexto de agências de marketing, agência de inteligência artificial, time de tecnologia, blá blá blá. Por que isso é relevante? Demandas surgem o tempo todo. E às vezes numa conversa direto no grupo do WhatsApp, você está ocupado fazendo alguma outra coisa. E a partir do momento que alguém fala dentro do grupo que esse agente tá, ele pode pegar essa demanda e manda para quem ela que é responsável por ela, para que faça o mesmo esquema de lapidar essa conversa, né, direcionar o agente para falar como ele deve responder aquele cliente. É isso. E no terceiro momento, no último momento, no quarto nesse caso aqui, a gente tem a parte de análise comercial, onde é um agente que pega todo o resultado, né, toda a gravação do que ocorreu nessa call de vendas do seu time comercial, faz um estudo da performance que esse vendedor teve. A partir disso, ela monta uma pontuação de 0 a 100 para cada momento de um processo do tipo SPIN. E aí monta o plano de ação para que ele seja melhor na próxima reunião e entrega isso em PDF para o time comercial, o diretor, o vendedor, enfim, todo mundo que seja interessado por esse assunto. E aí, hoje a gente tem produtos já pronto, foi desenvolvido sempre utilizando o Lovable como front e o N8N como back-end. Isso a gente acredita que facilita, e de fato foi comprovado, que facilita muito a forma da gente manusear ou dar manutenção desse tipo de projeto, porque é muito fácil eu espelhar o front, e aí quando eu precisar alterar o back, eu só mudo apontamento de tabela, webhook e tal, para que a gente comercialize isso para outro cliente. Então, é a estrutura mais eficiente do que a gente tem para lidar com esse tipo de coisa. E é isso que eu queria mostrar, então a gente consegue ir sobre diversos assuntos e obviamente isso aqui vai ser do 0 a 100 para que você entenda a estrutura condizente com o seu momento e qual e como, na verdade, configurar um agente específico para aquilo. Fechou? É isso.